Estamos de volta com o segundo bloco do TV Câmara Entrevista. Hoje a gente recebe o professor historiador Vitor Teixeira, que está falando um pouquinho para a gente com o gancho da independência do Brasil. Não estamos falando precisamente só desse período, mas também das influências que a gente tem até hoje, porque esse ano a gente comemora 195 anos, somos um bebezinho aqui, independente. Professor, quando Dom Pedro proclamou a independência, ele tinha 24 anos, se não me engano, era bem novinho. Bem novo. Só que hoje em dia a gente vê um país governado por praticamente homens já no pezinho no idoso ali. Você acha que falta presença jovem na política atual? Falta. Falta porque, sobretudo, ela é a cabeça não mais pensante, mas eu diria talvez mais proativa, né? Então, eu queria te fazer um paralelo, aqui não ser partidário em hipótese nenhuma, não é essa a finalidade do programa, mas se você for, por exemplo, analisar que os escândalos que recentemente saíram na televisão se deu por conta de conversas grampeadas pelo telefone celular de alguém, o telefone fixo, você fala, nossa, que esses caras são os dinossauros, como é que os caras não se ligam que eles não podem conversar de determinados assuntos por telefone porque tem grampo, né? Então, assim, a juventude, ela é tão proativa que eu acho que ela é, para nós, né? Eles são agentes transformadores da realidade, né? Eu acredito muito nisso. Sou professor, sou educador, eu acho que a formação da educação básica, ela tem que cada vez mais ser aperfeiçoada, mas não aperfeiçoada para essa finalidade que o mercado dita, né? Que é preparar o adolescente para o mercado, para os vestibulares, para as grandes concorrências, né? Então, os jovens hoje em dia, dentro do período de escolarização, eles são massacrados com um currículo que ele é lamentável, né? Se você for pensar na aplicabilidade nisso e na vida do aluno, né, desse currículo, não tem quase nenhuma. Então, quais são os jovens que nós estamos formando e para qual finalidade, né? Eu estou formando um cara para que ele possa sentar numa cadeira durante um período determinado, ser capaz de desenvolver uma ótima prova, mas eu não estou formando um cara capaz de repente, sentar como a gente está aqui, desenvolver e trocar algumas figurinhas sobre algum tema, como a gente está fazendo. Então, existe um professor de São Paulo que ele usa um termo que eu não vejo como pejorativo, mas é muito interessante de ser pensado. Ele fala dos horas bunda, porque é uma galera que está o tempo inteiro sentado, mas predisposto e com a capacidade de fazer uma ótima redação, um vestibular fantástico, mas não tem capacidade argumentativa, não tem esse desenvolvimento, né? Então, eu acho que a educação básica hoje ela precisa pensar muito nisso, né? Que tipo de jovens a gente quer formar? Os caras que vão reproduzir mecanicamente um conhecimento na hora de uma prova e pronto? Ou alguém que tem condições de discernir sobre a própria realidade, fazer escolhas conscientes, decidir o seu próprio futuro, né? Então, aqui, a pergunta que você fez, né? Cadê os jovens da política? Eu vou te dizer, se for pensar sobretudo na questão das condições, o jovem que hoje tem a condição de arcar com um colégio particular, por exemplo, eu te digo onde ele está estudando para passar no vestibular. Sim. Se a gente perguntar dos jovens da escola pública, o que não é uma regra que seja uma falta de qualidade, mas os índices apontam, né, para uma qualidade um pouco defasada do sistema público em relação ao sistema privado. O que esse jovem está fazendo? Por conta das próprias condições que advêm do sistema público de ensino, ele não está sendo preparado para fazer um grande vestibular, mas em contrapartida também não está sendo preparado para desenvolver de forma crítica um raciocínio, né? Exercer a sua cidadania. Então, é triste. Eu acho que a gente agora, sobretudo por conta da reforma da educação, é o que a gente sempre conversa, a gente está sempre tentando ficar antenado naquilo que vai acontecer nessa reforma, mas se o currículo complementar for construído a partir daquilo que os vestibulares continuam cobrando das escolas, né, em termos de conteúdo, as coisas não vão mudar. Né? Então a gente tem um currículo fixo, um currículo que ele pode ser complementar, mas que escola que vai querer complementar o seu currículo se ela não atende à demanda do mercado? Você acha que existe um pouco a política do pão e circo nessa história? Sem dúvida, né? É um paralelo muito grande. O Brasil, o povo brasileiro, ele sempre foi um povo muito alegre, né? Pela própria historiografia. Um povo, como o Sérgio Buarque de Holanda diz, um povo muito cordial.
mas é justamente talvez essa herança do período colonial que nós temos, né, enquanto de comportamento. E eu fiquei assim, eu achei fantástico a interpretação que ele tem do povo brasileiro, porque na sociologia a gente tem 3 pilares, né, o Weber, o Durkheim e o Marx. O Weber, ele desenvolve um conceito chamado conceito de ação social e ele cria uma tipificação dos nossos comportamentos. Ele fala que nós temos 4 grandes comportamentos na nossa vida. Ele fala que a ação tradicional com relação a fins, com relação a valores, tradicional e afetiva. E aí você consegue, na verdade, observar o quanto que esses comportamentos, ele tende a ser do mais racional para o menos racional, né? Ou seja, ação com objetivo e ação afetiva. Então, o Sérgio ele vai identificar que o Brasil, ele sempre foi um povo que valorizou muito mais os comportamentos tradicionais e afetivos. Sim. Né? Então, até esse pensar na transformação, na necessidade de modificar a sociedade, o povo brasileiro ele é um pouco defasado nisso, porque ele sempre teve em seu comportamento, em sua raiz, a valorização desses outros 2. Sim. A gente estava falando aqui da participação do jovem, mas também falta muita participação da mulher. Ah, sim. Voltando para o 7 de setembro, a gente descobriu depois que Leopoldina foi muito influente. E a história não mostra isso. O que as mulheres podem fazer para ter maior participação? Ou mostrar essa participação? A luta das mulheres, eu acho que ela é fantástica, né? Eu não concordo com os movimentos de extrema, que surgem por aí, a gente consegue diferenciar muito bem quais são eles e quais não, mas isso é também uma outra herança, né? A sociedade patriarcalista, o máximo, né? Então, o homem sempre à frente do sistema político, da sua própria casa, da renda familiar, né? Da propriedade. Então, o homem, ele sempre à frente. E aí você percebe pelos índices de desigualdade de gênero, quando você vê homens e mulheres ocupando a mesma função, mas tendo valorização do trabalho, né? Em termos financeiros diferentes. Então, por que a gente tem ainda essa recusa da participação da mulher dentro da política? E aí você consegue encontrar mais raízes, né? Porque se você for fazer uma análise desde a República, a elite brasileira que governa o país, ela só foi trocada. As figuras mudam, mas as personalidades são as mesmas, né? Então, assim, como é que você vai vislumbrar grandes modificações em um cenário que é o mesmo de 100 anos atrás, por exemplo, né? Então é óbvio que nós tivemos uma série de aberturas, sobretudo a partir dos anos 40, dos anos 70, quando o Brasil se industrializa, a mulher cada vez mais participante do mercado de trabalho, né? Então aí você nota uma diminuição da quantidade de filhos na família, sobretudo na região sudeste ao longo do tempo. Por quê? Porque a mulher agora ela passa mais tempo também se dedicando à vida profissional, à vida financeira do que antes ela fazia. Mas ainda assim nós não temos o ensejo necessário, né? Efetivo da participação feminina. Eu acho que as mulheres, ela é o motor, o professor Ciro falava na faculdade, né? Mulher é o motor da história, né? Então eu acho que precisamos de mais mulheres, não só no âmbito de participação, mas de lideranças, né? A mulher, ela precisa ser protagonista, porque ela tem muito a contribuir, não por conta de ser do sexo feminino, mas a mulher é sensacional, não estou fazendo aqui nenhuma apologia ao gênero, mas é evidente, né, que isso aconteça, sobretudo por conta disso que você falou da Leopoldina. Então, eu acho que a mulher dentro da política ela é essencial, né? Podemos aprender um pouco, então, com as influências da Leopoldina. Sem dúvida, sem dúvida. Bacana. E vamos falar de Taubaté, então. Sim. Naquela época, não próximo, mas eu tenho aqui a data, em 1906 aconteceu o convênio de Taubaté, e no começo do século XX, teve a CTI, Companhia Têxtil, Companhia Taubaté Industrial, que foi a maior indústria têxtil. Então, a gente teve um auge, assim, não muito tempo depois da independência, mas depois parece que suavizou um pouquinho. O que aconteceu? O professor Silvio, ele dá aula de filosofia na faculdade, né? Até então, quando eu era aluno, era isso que acontecia. E ele tinha um livro que falava sobre essa industrialização do Vale do Paraíba, que nós lemos junto com o professor Boll, Armindo Boll, que ele dava aula para a gente de História Regional. E aí você percebe um inchaço significativo, né? Sobretudo aqui na região do Vale do Paraíba, do sistema industrial por conta dos polos, né? Então você tem São Paulo e Rio, e Rio e Santos, né? Então essa região
entre uma coisa e outra, se desenvolveu graças a o Porto de Santos, né, a capital do Rio de Janeiro, e é natural que vá se desenvolvendo esses centros por conta dessa intensa atividade comercial que existe aqui. O que a gente pode pensar até em termos geográficos dessa modificação, né? O Sudeste ele passa por um inchaço gigantesco, né? Não só de indústrias, mas ele passa também por um inchaço de deslocamento de pessoas, de fluxo, né? E aí por que agora existe um contrafluxo, né, em direção às regiões do Centro-Oeste e até de volta para o Nordeste? Porque são áreas de fiscalização mais reduzida em termos sindicais, né? Então aí você vê a indústria recorrendo a lugares mais interioranos, né? Os polos tentando modificações para que esse inchaço não atrapalhe o próprio desenvolvimento da indústria, que é o que acontece, né? Então, pega São Paulo 6 horas da tarde, por exemplo, você tem uma noção do que é. Então, é natural que agora, eu tô dizendo de uma forma porque envolve a região do Vale do Paraíba, né? Então, as indústrias, de uma maneira geral, agora fazem o contrafluxo, né? E eu estou falando até numa linguagem geográfica. Procuram as regiões do Centro-Oeste e do Nordeste, de novo, por conta dessa baixa fiscalização, né? A mão de obra é mais barata, o sindicato é menos atuante. Né? Então, são fatores, eu acho que, da própria falta de um plano diretor para essas regiões. Né? É importante a gente falar nisso, sempre tem uma discussão aqui na Prefeitura sobre plano diretor. Então, é uma coisa que faltou para a cidade de Taubaté, uma coisa que ainda falta para ela. Campo Grande, por exemplo, eu tive lá há um tempo, uma das cidades mais planejadas que nós temos. É incrível a cidade de Campo Grande em termos de planejamento urbano. Então, o plano diretor também contribuiu para que esse inchaço agora surgisse a necessidade de buscar novos locais, né? Sim. Para encerrar, a gente falou de muita coisa negativa que aconteceu da independência que influencia agora. Quais foram os principais pontos positivos da independência para cá que a gente pode aplaudir? Tipo, sim, isso realmente foi bom, além, óbvio, da independência, que é um fator óbvio. Mas o que mais aconteceu de positivo com essa declaração da independência? A declaração de independência, ela traz a construção de um território, né? Você cria a identidade territorial, mas você percebe que até a construção da identidade nacional dentro desse território é uma coisa ainda muito complexa, né? Então, em termos positivos, eu acho que o Brasil ganhou independência política, mas a independência econômica a gente vê que ainda não, né? Nós observamos claramente como que isso acontece. E até a construção da identidade nacional é uma coisa muito ainda em construção, e o livro Formação das Almas, já me lembro do nome do autor, ele fala sobre essa formação da identidade do povo brasileiro que foi tardia, né, e que ela ainda acontece. Então buscou-se naquela época uma série de atores, de personalidades do Brasil, como Tiradentes, por exemplo, para ver se despertava essa brasilidade em termos republicanos no brasileiro. Uma coisa que não deu muito certo. José Murilo de Carvalho, lembrei o nome dele, né? Então ele tem esse livro Formação das Almas, e o outro que, né, ele diz que o Brasil assistiu bestializado à proclamação da República, não ele, mas uma figura da época. Então, eu acho que a comemorar é que nós estamos desenvolvendo de forma ainda muito lenta essa identidade nacional, né? O que me faz, por exemplo, ir para uma torcida e ficar louco pelo meu time, mas não torcer pelo desenvolvimento do meu país. Temos muito a melhorar ainda, mas somos crianças, a gente ainda tem esperança, a gente é brasileiro e não desiste. Este foi o nosso TV Câmara Entrevista. Obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço o convite, a participação. Muito bacana, parabéns pela iniciativa e sucesso nos outros programas. Pois é, a gente volta aí na programação. Também estamos no site, no Facebook, no YouTube. É só procurar aqui na TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Até a próxima.